do que a gente participou. Antes eu vou ler um texto bíblico, porque esse texto do apóstolo Paulo ao seu discípulo e filho na fé, Timóteo, é um texto muito bom e próprio para esse momento. Eu não sei se os que vão discursar por turma já estão prontos, mas se tiverem ou se não tiverem, se preparem, e se tiverem, eu queria que vocês já se aproximassem aqui, viessem aqui para frente, ficassem aqui em cima comigo para eu não ficar sozinho, ok? Então o pessoal das igrejas, eu pedi para que um representante de cada igreja viesse, trouxesse um discurso, trouxesse uma palavra. Então você vai ter a oportunidade de fazer. Então pode vir Vista Alegre, Cairóis, quem vai discursar de Caxias, de Pavuna, enfim, pode vir e subir aqui, fica aqui comigo, porque depois de mim será a sua vez, tá bom? De falar, de discursar, isso aí. Vista Alegre já está aqui, representado. Eu e o meu escudeiro. Estou esperando ainda Cairóis, estou esperando Pavuna. Vamos lá, Pavuna está subindo, legal. Caxias, quem vai discursar de Caxias? Se não trouxe escrito, vem falar na cara, coragem, irmão. Não fica intimidado, não. Esse? Não, tá legal. Beleza. Vamos lá, estou aguardando. Falta Cairóis, então. Cadê Cairóis? Caxias. Opa, Cairóis está chegando. Está faltando Caxias, então. Vai. Caxias. Isso. Pastora Cláudia. Bem representada. Isso aí. Legal. 1 Timóteo, capítulo 4, está escrito assim: o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cujas consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro e com brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom, portanto, nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido, mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Tanto agora como no futuro, esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como aos que te escutam. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo.
a gente precisa aprender essas coisas, né? E eu tenho aqui algo que eu escrevi para dizer para vocês nessa noite, bem rapidamente, e diz o seguinte: passamos algumas horas do nosso tempo juntos nesse seminário, e em meio às discordâncias e concordâncias, às reflexões e revisões de valores, acredito que saímos com um saldo positivo. Creio que todo e qualquer aprendizado, até mesmo os que nascem do confrontamento de ideias e opiniões, nos tira da zona de conforto e nos faz crescer. A Escola de Profetas, nesta segunda edição, nos fez repensar nossos paradigmas, e este foi o nosso maior desafio, pois por mais que não tenhamos mudado de opinião acerca do que já acreditávamos e defendíamos, pelo menos fomos desafiados a pensar, oxigenar a mente, rever nossas opiniões à luz de novas outras opiniões e principalmente à luz das Escrituras Sagradas. Espero que todo o esforço desprendido da nossa parte, tenha surtido efeito. Se realmente tivermos aproveitado a oportunidade, o tempo investido, não somente para nos contrapormos ao que discordamos, mas também e principalmente para refletirmos sobre tudo o que tratamos, com uma mente honesta e sincera diante de Deus, buscando cumprir e fazer a vontade dele e não a nossa, certamente o nosso objetivo foi alcançado. Agradeço a todos pela paciência e respeito com que fui tratado nestes dias. Agradeço pelo carinho de vocês e empenho de estarem cumprindo tudo o que sugerimos e propomos. E peço desculpas por possíveis falhas ou até mesmo mal entendimento que possa ter deixado alguma marca em vocês. Por ora, recebam minha gratidão pelo empenho e dedicação de todos. E até a próxima Escola de Profetas, se Deus quiser. Amém? Eu quero passar a palavra para o próximo orador da noite, Fábio Costa, vai estar representando a turma que ministrou e teve a participação lá em Instagram. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Eu acho que deveria começar por Pavuna, né? Por ser mais velho, né? Aí a gente, mas como nós somos caçula, vamos começando, né? Eu quero dizer que assim, é sempre importante, né, a gente aprender na nossa vida, né? E aprender a palavra de Deus, então, é muito melhor, né, quando você aprende a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem transformar a nossa vida, vem abrir nosso entendimento, faz grandes coisas, né? Ela tem um efeito muito grande na nossa vida. Então eu separei aqui algo que eu queria dividir com os irmãos. São dois textos, né? Dois pensadores aí da nossa história. O primeiro diz o seguinte: perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Isso foi falado por Carlos Drummond de Andrade, né? E o outro diz o seguinte: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Isso quem disse foi Mário Quintana. Então, esses dois textos falam muito dentro daquilo que nós aprendemos. Porque se a gente não parasse para estudar o que nós estudamos, né, sobre reino, sobre evangelho, por mais que a gente já esteja inserido nele, a gente não despertaria algo, né, novo na nossa vida, né? Então, o aprendizado, seja ele qual for, é essencial para a nossa vida, né? Ele tem o poder de abrir a nossa mente, ampliar a nossa visão e nos trazer liberdade, né? Principalmente dentro disso, né, dessa conjectura minha aqui, o que mais me chamou a atenção na Escola de Profetas foi a questão dos paradigmas da fé, né, no quesito liberdade. Porque muitas das vezes, irmão, a gente se sente
eu convivo com muita gente que não é evangélico, né? Muita gente ímpia, e as pessoas sempre falam: pô, cara, se eu entrar para a igreja não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo, que não sei o que, papai, você não pode fazer. Eu falei: cara, não é bem assim. E se a gente for olhar para a realidade da palavra, que a Bíblia diz sobre isso, nós somos livres, irmãos. Todos nós somos livres. Nós estudamos várias coisas sobre isso aqui. E assim, eu escrevi algo aqui sobre liberdade. Até compartilhei ontem no Facebook, lá na minha página, que diz o seguinte: nós que somos cristãos temos que entender que somos livres em nossos atos e atitudes. Devemos com sabedoria demonstrar isso aos nossos irmãos, que muitas vezes não entregam sua vida a Deus por acharem que não poderão fazer mais isso ou aquilo conforme a ótica do mundo. De fato, muitas coisas deixamos de fazer após a nossa conversão, e aos poucos vamos deixando outras coisas que não nos convêm. Não devemos nos prender a lei, dogmas e paradigmas criados pelo sistema religioso e seus líderes espirituais, e sim deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo e nos convertermos a Ele a cada dia mais a Ele. A palavra de Deus nos garante essa liberdade. Contudo, somos totalmente livres, e quando formos fazer algo, deve ser feito com muita consciência, temendo a Deus, e feito com muita ordem, decência e equilíbrio, pensando no maior mandamento deixado por Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? E assim, essa escola de profetas foi muito boa para acertar sobre algo, né? E dentro da luz da Bíblia, eu quero trazer alguns textos para vocês que falam algo sobre isso. Em Gálatas 5:1 diz o seguinte: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuemos firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Romanos 12:2 diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a verdade de Deus, a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Colossenses 2:8. Colossenses, a gente tem um texto no capítulo 2, do 6 ao 19, mas eu separei esse aqui para não me estender muito. 2:8 diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Amém, irmãos? Então que a gente possa, isso aqui não é dizer, não é fazer uma defesa de nós somos livres, nós podemos fazer tudo, né? Mas que a gente tenha em mente aquilo, posso todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Amém? E quero dizer, pastor, foi muito, muito importante para a minha vida, como para dos irmãos, a gente vai ouvir outros depoimentos. Foi desafiador para mim também, né? Em questão do nosso ativismo, mas continue, tá? Porque Deus é contigo, e as próximas eu tenho certeza que serão muito edificadoras também para nós. Eu me arrependo de não ter feito a primeira, não consegui chegar até o final, né? Mas essa, graças a Deus, eu consegui, e foi muito bênção para a minha vida. Amém? É isso aí, Deus. Boa noite, amados. Amém? Sinceramente, eu não sei qual foi a maior grande dificuldade, assimilar todo o conteúdo da escola de profeta, vou falar aqui para vocês. Bem, queridos, nós estamos extremamente gratos a Deus
por permitir que nós fizéssemos esse curso, que foi a Escola de Profeta. Eu creio de coração que todos quantos ministraram para a gente foram minuciosamente escolhidos. Não temos dúvida, eu particularmente não tenho dúvida de que Deus influenciou diretamente nas escolhas de todos quantos os palestrantes que ministraram. Falando um pouquinho do curso, eu creio que alguns de nós já fizeram cursos semelhantes, outros já foram seminaristas, mas a cada aula ministrada, a cada palestra que nós assistimos, a gente tinha a sensação de que o próprio Deus estava ali nos instruindo. Tínhamos essa sensação. Os nossos debates eram assim, extremamente acrescentadores. O conteúdo das matérias, por mais que nós já tivéssemos visto, eles foram trabalhados assim, de uma forma tão especial, mas tão especial, que a gente aplicava de imediato em nossas vidas, seja na vida espiritual, seja na vida congregacional, na vida secular. E eu quero falar um pouquinho do que aprove a Deus que nos fosse ministrado. Essa segunda escola de profeta, ela foi dividida em 2 módulos. E esses módulos tinham matérias específicas. O primeiro módulo, nós falamos sobre igreja, conceituamos de uma forma muito legal. Falamos também sobre evangelho. E, por último, falamos sobre o reino de Deus. E essas 3 matérias, que a gente pode assim chamar, eu acho que ela fez, referindo especificamente a mim. Ela me fez olhar para mim como igreja, para o meu irmão como igreja, de uma forma diferenciada, melhor. A matéria sobre o evangelho me fez ver a palavra de Deus de uma forma completamente da qual eu acreditava que fosse. E o reino de Deus, então, foi uma coisa assim tremenda. O segundo módulo, nós falamos sobre paradigmas da fé cristã, dogmas e sã doutrina. Aprendemos como lidar com esses dogmas e, sobretudo, como proceder quando nós estamos diante de pessoas que têm um pragmatismo quanto aos dogmas e a relação que nós devemos ter com eles. Também aprendemos sobre santidade, sobre a graça, enfim. A Escola de Profeta, eu creio que essa segunda edição, ela foi de uma total edificação para a minha vida e todos quantos nós que participamos. Eu creio assim. E ela foi inspirada por Deus. Eu creio que, a fim de que nós, como gente de Deus, aprendêssemos a estar mais comprometidos com o Evangelho, com o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito também que essa segunda edição da Escola de Profeta, ela fez com que houvesse um estreitamento da distância que existe entre as pessoas, o que elas pensam e o que realmente nós somos de verdade. Porque muitas vezes a gente nos enganamos, a gente acha que nós somos aquilo que nós pensamos. Na realidade, a gente deve olhar para isso e olhar para ver o que as pessoas pensam, como elas nos veem hoje como gente de Deus, como cristão. Cada um de nós iniciou esse curso com uma expectativa. Mas nós saímos com a certeza de que aprender de Deus, isso eu não tenho nenhuma dúvida, tenho muita convicção. Aprender de Deus é a própria sabedoria. Porque quanto mais nós aprendemos, mais nós queremos conhecer. E para finalizar, tem um pensamento em que é para a nossa reflexão hoje e sempre. Os nossos pensamentos, eles se tornam ações. E as nossas ações se tornam hábitos. Os nossos hábitos moldam o nosso caráter. Nós, como gente de Deus,
precisamos ter um caráter ilibado, a fim de que todos quanto olhem para nós, olhem para nossas vidas e vejam Deus. Vejam Deus não no que eu falo, mas vejam Deus nas minhas atitudes. Amém? Glória a Deus. É isso. Boa noite, igreja. Bom, eu tenho uma notícia para vocês. Eu não preparei um discurso. Fui pego um pouco de surpresa, mas eu vou testemunhar o que a Escola de Profetas foi para a minha vida, e estou falando também em nome da minha igreja, Cairóis. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas isso basta. A palavra de Deus também diz que nós conheceremos e prosseguiremos em conhecer. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Quantas pessoas nascem e crescem dentro das igrejas e não têm uma intimidade, nem uma responsabilidade no prosseguimento do conhecimento do nosso Deus. Esse conhecer e esse prosseguir em conhecer, ele nos chama a nossa própria responsabilidade, a uma tomada de consciência de quem nós somos enquanto filhos de Deus, filhos escolhidos de Deus, salvos pelo Senhor Jesus, e habitantes do reino de Deus, embora aqui na terra. Concordo? Então, essa escola de profetas, ela tem muito a ver com esse conhecer e prosseguir em conhecer, e o amadurecimento enquanto cristãos e enquanto filhos de Deus. A própria palavra escola já nos faz lembrar de um lugar onde estamos ali para adquirir conhecimentos. Mas profeta não é uma criança, é uma pessoa com nível já de consciência da responsabilidade que tem diante do reino de Deus e diante de sacerdote desse reino. E eu concluo toda essa minha reflexão sobre todas as coisas que nós aprendemos, o que é a igreja, qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa opinião, o que você acha que é a igreja? Você é igreja? Você é igreja por quê? E o reino de Deus? O que é esse tão falado reino de Deus? Ele é só lá no céu ou ele está aqui entre nós? E o evangelho? O que é evangelho? São questões, como o pastor disse, tão básicas e que a gente precisa ter certeza disso. Nós precisamos ter intimidade com todos esses termos, com todos esses conceitos. Você é um crente consciente, você tem, além de conhecido a palavra pelo ouvir, você tem prosseguido no conhecimento desse Deus. Qual é o seu relacionamento com esse Deus? Ele está lá, longe de você, ele é um ícone ou ele é teu amigo, teu pai? Eu acho que, resumindo o que foi a escola de profetas, eu posso resumir em 2 palavras: em amor do Pai para conosco e de nós para com o Pai, e em intimidade, que só é adquirida através do amor. Se você se coloca diante desse Deus e diante dos seus irmãos e diante das pessoas que estão perdidas no mundo, inquirindo, esperando que o povo de Deus se manifeste, se você se coloca com amor e sabendo que você tem a responsabilidade de conhecer a Deus, mas continuar prosseguindo no conhecimento de Deus, para ser o espelho desse Deus,
para ser a igreja desse Deus, para ser o evangelho vivo desse Deus, com as nossas vidas, com as nossas posturas, com os nossos pensamentos, até enquanto, né, com relação aos nossos questionamentos, em relação ao paradigma, em relação à doutrina, a gente precisa ser franca com Deus e com os nossos irmãos em amor. Então, gente, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, só tenho a agradecer por essa grande oportunidade. Não foi a segunda vez, foi a primeira vez que nós da Kairos tivemos contato com a Escola dos Profetas, mas eu espero que hajam muitos outros momentos de prosseguir no conhecimento do nosso Deus. Amém? Graça e paz, amém, igreja? Igual a irmã, também fui pega de surpresa. Mas com relação ao que eu tenho a falar sobre a escola de profeta, que quanto mais nós tivermos ser escolhido para aprender mais de Deus, é muito bom, é um privilégio de podermos nos reunir para aprender mais da palavra do Senhor, que nós venhamos agarrar isso com toda a nossa força, né? Eu separei aqui, igreja, em Romanos capítulo 15, algo que, assim, o Senhor tem falado muito no meu coração durante esses tempos que nós temos vivendo. E tem a ver também com o que nós aprendemos na escola de profeta. Romanos 15. Bem? Fala sobre a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quando outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? E vamos em Romanos 12. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse curso que nós fizemos, esse curso de profeta, que nos ensinou tanto, principalmente com relação a dogmas e costumes, né? E em Romanos 15 vem falando: vós que sois fortes, vós que têm adquirido conhecimento, vós que têm adquirido entendimento, não despreza o que não tem. Qual a importância de nós chegarmos a conhecer, a estudar, a aprender, para que nós venhamos ser libertos, amém? Mas isso não vai nos fazer melhor do que aqueles que não tiveram. A irmã estava falando aqui de amor, e nós como cristãos precisamos e devemos conhecer esse amor de Deus a ponto de entender que o Senhor quer que nos tornamos conhecedores, mas também que nós venhamos ser o quê? Pacientes com o fraco, com aquele que não alcançou o entendimento que nós alcançamos. E quando a palavra de Deus fala: renovai a nossa mente, não vos conformeis com este século.
Nós não devemos nos conformar realmente com esses dogmas e com esses costumes, né? Devemos deixar que a nossa mente venha a ser transformada pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, que é uma palavra viva, para que nós não venhamos cair no engano. Mas você que fez parte dessas aulas, você que aprendeu, aprenda nessa noite também que você tem o chamado de amar aquele que ainda é fraco, aquele que ainda não chegou ao nível de conhecimento que você chegou. O seu conhecimento é que através do amor nós venhamos quebrar essa questão de dogma e costumes que separa o corpo de Cristo, que divide o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor, seja assembleia, seja presbiteriana, seja Novo Tempo, né? Outras denominações, nós formamos o corpo de Cristo. Eu louvo a Deus porque nós tivemos o privilégio de estarmos separados para estudar e conhecer. Mas o conhecer não nos faz melhor do que os nossos irmãos que ainda não atingiram esse conhecimento. Amém? Que o seu conhecer venha ser um conhecer em Deus, para que nós não venhamos cair no engano, mas que cada vez mais nós venhamos unir o corpo de Cristo e não dividir. Amém? E que nós venhamos estar carregando isso no nosso coração, transformar a nossa mente, não se conformar com este século. Amém, igreja? Foi o que Deus colocou no meu coração para falar, e o que eu aprendi foi isso. Senhor, eu agradeci a Ele. Obrigada, Deus, por estar estudando, por estar crescendo, mas obrigada também por fazer entender que Romanos 12 fala, né, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por fazer entender que agora vou separar algo aqui rapidinho, que eu achei na Bíblia, por Jesuicidência. Deixa eu ver aqui se eu acho de novo. Sobre a questão da sabedoria. Separei aqui. Ai, desculpa. A minha Bíblia é um monte de papelzinho. Mas eu estou separado aqui, ali, um verso embaixo. Só não estou lembrado. Bom, não sei. Mas que fala, a sabedoria é o temor a Deus e debaixo. Eu não estou lembrada. Bom, mas que nós vamos buscar essa sabedoria. A sabedoria é ter o temor a Deus. Pena que eu não achei, era algo interessante. Ter o temor a Deus, amém, igreja? E guardar o que nós aprendemos. Oi? Não é isso não. É um que está até em Salmos. É o temor a Deus, embaixo, e falando algo sobre a questão do valor, do tesouro. Que não tem ouro, não tem diamante, não se compara com o valor da sabedoria, né, e do conhecimento em Deus. Mas eu só lembrei sempre esse pedacinho. Mas a escola de profeta é isso. Para nós aprendermos, conhecermos mais de Deus, conhecermos da palavra, sermos libertos de costumes, de dogmas, de coisas que vêm do homem e que muitas das vezes nos aprisionam. Amém? Mas que no amor não é para me sentir melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Nossos irmãos que são fracos, não têm conhecimento, nós possamos ensinar eles no amor também. Amém? Amém. Amém. Eu queria projetar ali um vídeo. E gostaria que você prestasse atenção no primeiro. Tem um senhor, um ancião, falando sobre conhecimento,
conhecimento teológico. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Em seguida, nós vamos ver alguns momentos da nossa escola de profetas. Mas nesse primeiro vídeo apresentado, o que ele diz é muito importante, por isso até que eu trouxe esse vídeo. Então eu queria que você prestasse bastante atenção aí. Me parece que a primeira vantagem de preparar uma pessoa teologicamente é que os ataques satânicos, os erros teológicos, os problemas de relacionamentos são resolvidos com muita mais facilidade se a pessoa já tem algum preparo bíblico, preparo teológico para poder enfrentar essas dificuldades. Uma pessoa que tem por surpresa é capaz de espalhar em vez de ajudar, condenar em vez de abençoar. Alguns dos nossos momentos.
Consideração, nós vamos distribuir os nossos certificados e eu quero fazer uma consideração. É possível que tenha acontecido alguma falha de minha parte. Eu já vou abrir assim, porque na escola de profetas do ano passado isso aconteceu. Ficou gente que deveria receber o diploma sem receber. Eu fiz um esforço enorme para que isso não acontecesse nessa escola. Mas se acontecer, vamos combinar uma coisa, a gente já está festejando. Se acontecer de alguém que tenha direito, dentro das normas, das regras que a gente estabeleceu, e a questão era não faltar, né? Era isso que a gente tinha combinado. Se ficar alguém de fora dos que realmente tem direito de receber, me procure à parte, não fique chateado, não vá embora aborrecido. Na verdade, é tudo muito humano isso aqui. Então, a gente tem, né, a humanidade tem possibilidade de erro. Mas acredito que nós vamos entregar um certificado a todos os que participaram integralmente da Escola de Profetas. Tá bom? E eu quero começar entregando o certificado dos pastores, porque eles vão me ajudar a entregar dos demais. Então, eu quero chamar aqui o pastor Márcio Correia, por favor. Vamos aplaudir o pastor Márcio. Pastor Edivaldo Moreira. Pastora Elizabeth. Pastora Ana Cláudia. Pode subir aqui. Pastor Marcelo Soares Guimarães e pastora Cláudia Luzia. Estes são pastores que conseguiram começar e concluir.
Mas, além desses, né, eu quero também, daqui a pouco, chamar a pastora Nazilma, que vai subir, que ela não pôde estar em todos os nossos encontros, mas ela vai subir para nos ajudar a entrega dos diplomas, ok? E eu quero começar entregando para o pastor Márcio. Pastor, Deus abençoe, querido. Está aí o teu diploma, o teu certificado, que o Senhor te abençoe. Mostra esse povo, está saindo a foto. Pastor Edivaldo, seu certificado, querido, que Deus abençoe. Deus abençoe. Pastora Elizabeth. Pastor Marcelo Soares Guimarães. Muito bem, parabéns. E a pastora Cláudia Guimarães. E de uma maneira muito especial, né, claro, pastora Ana Cláudia de Oliveira Nascimento. Que bom. Agora eu gostaria que esses pastores, a começar pelo pastor Márcio, desce aqui, pastor Márcio, por favor, pode ir chamando, esse é o grupo de pessoas da Cairós. Gostaria que você fosse chamando, coloca o teu regular, fosse chamando e entregando esses diplomas. Também, pastora Nazilma, por favor, suba aqui, querida, para nos ajudar também. Quando for chamando, ela vai nos auxiliando nessa entrega também. Vamos lá. Tendo com muito orgulho de chamar a Margarete de Almeida de Jesus. Silvana Pimentel da Silva. Iago Gouveia da Silva. Sidney Moreira da Silva.
Deus abençoe. Obrigado. Amém. Pastor, deixa eu concluir a entrega. Cadê minha esposa? Foi acolher meu filho. Eu vou entregar para o pessoal de Vista Alegre, igreja da qual eu faço parte, que são poucos também. Domingos Pereira dos Santos. Elisângela Jávila Félix. Fábio Costa. Marcelo da Silva Barcelos. Ele veio, Marcelo? Não veio. Minha esposa não tá liberada não para me ajudar. Está com seu nome no colo. Geisa Silva Nascimento. Veio? Não? Pastora Marise Dumont Luiz. Leila Sanguinete. Pastor Jorge Luiz. Joana Fátima Araújo. Ercília Ribeiro de Mendonça. Jaqueline Capianes. Pastor Marcelo, pastora Cláudia, por favor. Marcelo Guimarães.
escrito aqui, Marcelo Guimarães. Altair Xavier. Da Silva O nome do lugar é Esther Santos. Roberto Pereira. Rafael Oliveira. Pastora Rosângela Maria Vicente. Thaís Pérez. Kátia Oliveira Gonzaga. Ana Margarete.
não menos importante, Jeremias Gonçalves. Muito bom até aqui. Agora nós vamos tentar acelerar para você. Obrigado, tá? Para a gente tentar acelerar, vamos chamar de 2 em 2, porque Pavuna tem muita gente. Pastor Edivaldo e pastora Beth vão comandar isso. E aí já pode vir 2 em 2, conforme eles estão aí chamando. Pastor Oséias. Pastora Rosângela. Amém? Amém. Parabéns, Deus abençoe vocês. Pastora Edna. Diácono Gabriel Félix da Silva. Deixando a animação da Pavuna, contagiando os irmãos, glória a Deus. Me senti em Hollywood aqui, entrega do Oscar, tanta foto que... Diaconisa Simone Barros. Diácono Júlio César. Diaconisa Ivete. A Soninha hoje também está completando aniversário. No final vai ter um bolo, glória a Deus. Diaconisa Sandra Mota, nossa Sandrinha. Diácono Sandra.
Nossa irmã Rosa Simone. Raíssa Lopes. Um grande prazer tê-los conosco nesse curso. Glória a Deus. Diaconisa Rafaela de Souza. Irmã Sandra Maria Correia de Oliveira. Nossa irmã também. Nossa sobrinha Maria Regina, do Espírito Santo. Fiz questão de falar o nome todo devido ao Espírito Santo que está presente. Nossa irmã Maria José. Nossos representantes, né, de turma, que desempenharam um papel fenomenal. Elias Félix e... Nossa diaconisa Maria da Glória Cunha. Vamos voltar à formalidade, por favor. Nossa irmã Lúcia Maria dos Santos. E Adriana de Souza Silva.
Nossa irmã Edilene Santos. Márcia Lins. Sai da igreja assim. Nossa irmã Margarete Ana da Silva. Nossa irmã Bianca Correia. Nossa irmã Marcos Barcelos. Tá no celular, tá no celular. Estamos aqui com alguns irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, mas que também completaram o nosso culto. É a Cida, qual o nome do seu Laís, Valdete, Sérgio, nossa irmã Olga, nosso sobrinho Rogério, nossa irmã Mônica, essa amada irmã também, Ângela Regina, e a irmã Sandra, que nós chamamos ela para estar. Eles estão comigo, glória a Deus. Amém. Se faltou alguém, depois pode me procurar e a gente conversa. Vou confrontar com a presença, claro, eu tenho tudo anotado aqui. Se você tiver direito de convencer disso, eu te entrego o diploma em uma homenagem até especial. Fala, direito. Pastor Ricardo. O Ricardo faltou. Cada encontro nosso teve um momento especial. Tive momentos realmente muito marcantes em cada local que eu fui. Ali na Cairóis,
Caxias, Vista Alegre, Pavuna, enfim. Cada momento que nós passamos juntos, de alguma forma, acabou marcando a nossa vida, a minha vida em particular. E eu gostaria de citar um momento e aproveitar o encerramento dessa cerimônia com algo que aconteceu em especial em Pavuna. Além da chegada da Geisa hoje, né, que a Geisa chegou em cima do laço na hora de receber o diploma. Aliás, é bem típico da Geisa. Mas em Pavuna aconteceu uma coisa muito interessante. Num daqueles momentos de trabalho nosso, que a gente se multiplicou em grupos e fomos fazer o nosso trabalho, né, juntos, um dos grupos aqui em Pavuna, depois de terem feito ali o seu trabalho, eles se apresentaram com uma canção que acabou envolvendo toda a igreja e todos nós cantamos juntos, e foi um dia muito lindo, foi um momento muito especial. E eu queria chamar o pessoal do louvor para ministrar essa canção com a gente, para a gente encerrar essa nossa cerimônia cantando essa canção. Foi um momento muito marcante nosso aqui. Pessoal do louvor. E Caxias também, o pessoal do louvor. Pode subir aí, vai cantar, pode subir. Eu queria que todos ficassem de pé para a gente cantar juntos, celebrar juntos. Acho que está focado lá atrás, Gabriel. Tem que desmutar os microfones. O refrão é facinho, irmãos, é assim, ó. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Vocês, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Pai, que teu nome seja mantido santo. Faz assim, ó. Venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Olha pro céu e fala assim, ó. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas o que mais livra-nos do mal. Só uma coisa legal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim
Seja ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque só Ele é digno de receber toda a adoração nessa noite. Nós te damos graças, Senhor, te bendizemos, porque, Senhor, Tu tens sido fiel a nós, e a alegria que está no nosso coração ao cumprirmos mais uma etapa, Senhor, de aprendizado, de comunhão, de trabalho. Deus, Tu possas, Senhor, continuar sustentando o Teu povo. Queremos mais de Ti e aprender mais de Ti. Até a Tua vinda, Senhor, nós precisamos conhecer mais de Ti. E, Senhor, Tu possas conduzir-nos naquilo que de alguma forma aprendemos, fomos acrescentados. Tu possas nos conduzir nisso, que tenhamos a liberdade com que Cristo nos libertou, mas que não façamos da nossa liberdade, Senhor, e não possamos usar a nossa liberdade como para dar ocasião à carne, conforme diz a Tua palavra. Que tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, sirva para a edificação do Teu povo. E, Senhor, nós Te louvamos, porque existe um povo ainda interessado em aprender mais de Ti. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Obrigado, Senhor, por tudo. E nesta noite, nós Te damos graças por esta celebração e por esse encontro aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você desse um forte aplauso ao Senhor, ao único digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. A Ele seja toda a exaltação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós vamos fazer uma foto oficial. Eu sei que é muita gente, mas nós vamos nos achar. Eu gostaria de chamar a todos, principalmente as mulheres, que viessem subir aqui e se juntar aqui em cima. Os homens fiquem na parte de baixo, porque nós somos um pouco mais altos, talvez. Amém. A gente, né? Amém. Né, Cedrinha? Então vamos fazer essa foto antes da gente partir para a comunhão. Nós temos uma comunhão, vamos ter os salgados, vamos ter refrigerantes, tudo vai ser distribuído, mas eu queria que nós tivéssemos o nosso momento juntos aqui, tirando a nossa foto oficial com todos aqueles que conseguiram participar e concluir esse curso. Então pode vir, as mulheres subam, os homens fiquem na parte de baixo, porque não vai dar todo mundo aqui em cima mesmo. Então vamos tentar nos ajeitar para tirar essa foto oficial, ok? Eu vou pegar contigo outro cara, só que ele para lá, tá? Chega, Fabinho, chega. É melhor depois do pro meio. Sim, nem precisa balancear. Atrapalha mesmo, ainda não tirei, não tem Eu não vou nem Aí, a gente aqui. Não esquece da gente aqui embaixo. Sim, o Bira. Chega um pouquinho pra lá. Mulheres, sobe. Vamos lá. Eu vou dar beijo agora. Aí, você baixando aí. Vai, pastor, aqui, gente. A gente aí. Podem tirar foto agachada. Aí, tira da gente agachado aqui também.
Baixa aí, Bira. Baixa aí. Vai, pastor. Aqui, pastor. Aqui atrás, baixinho, aqui embaixo também, ó. Olha os baixinhos. Olha dos baixinhos. Acabou os baixinhos. Acabou.